Tudo que posso partilhar ao lidar com o assunto de ahimsa é sugerir que tudo o que fizerem, faça do modo mais consciencioso que puderem. Quando os nativos americanos matavam um animal para comer, eles o ofereciam aos seus deuses e agradeciam ao animal por doar a sua vida a eles. Eles matavam para sobreviver e para poder realizar o seu trabalho. E isso está em harmonia com a sua compreensão da maneira como a natureza opera. Isso traz consciência para o ato. Porém, ainda não acho que existam regras simples para uma dieta espiritual, pois à medida que passamos por estágios diferentes de nosso yoga, as práticas remodelam nossos corpos e as nossas necessidades físicas, e geralmente descobrimos que a nossa dieta muda. Quando ainda estamos muito aprisionados no pensamento mundano e no peso mundano, precisamos somente aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz que é necessário. Uma certa quantidade de proteínas e uma certa quantidade de carboidratos e determinadas vitaminas e minerais. Mais tarde, quando ficamos mais leves e tranquilos, quando ficamos mais ligados a um plano diferente no universo, descobrimos que somos capazes de trabalhar com um outro tipo de energia. E isso muda a nossa dieta. A dieta que seguíamos antes parece muito pesada e começamos a comer, digamos, somente grãos e frutas e vegetais e laticínios. E depois, talvez os laticínios comecem a ficar muito pesados. E depois os grãos comecem a ficar muito pesados. E nos limitamos aos vegetais, frutas e nozes. E finalmente, talvez até que os vegetais sejam muito densos também e nos tornemos frutívoros. A progressão é totalmente perfeita. Somos saudáveis e tudo fica bem. Mas se vocês comeram um hambúrguer ontem e tentam ser um frutívoro hoje, provavelmente ficarão doentes. Porém, se estiverem prontos, a alimentação somente com frutos seria a maneira correta e natural, e todo o restante seria grosseiro. Se vocês continuarem a crescer espiritualmente, chegarão a um ponto em que poderão viver somente de luz. Como Teresa Neumann, a santa cristã, por 12 anos ela não comeu nada além de uma eucaristia por dia. E ela era uma mulher boa e ativa. Perguntaram a ela, como você consegue? Do que você vive? E ela respondeu, eu vivo da luz. Por que não? Quero dizer, as plantas conseguem. Clorofila, sol, transformação de energia. Quando chegamos lá, a energia é energia. O que podemos processar como energia depende dos receptores que estão abertos em nós. E esse é um dos objetivos da viagem da purificação. Então poderemos começar a trabalhar com todas as energias mais sutis que estão disponíveis em nós. Se vocês são veículos de transmutação de energia, poderão usar qualquer energia e trabalhar com ela. Mas tudo o que podemos fazer é o melhor que podemos fazer com o que sabemos e pelo que somos. E a maioria de nós ainda não é uma Santa Teresa. Faço o melhor que posso ao tentar ser o menos violento possível. Tento criar o menor número possível de condições que exijam que as coisas cresçam e sejam mortas para servir a minha existência. Mas a verdade é que, apesar de tudo isso, não sou mais vegetariano. Parei de comer carne, peixe, frango e ovos, logo após ter encontrado Maharaj. Mas depois de algum tempo, comecei a me perguntar se havia algum ponto dentro de mim onde estava preso na armadilha Satvig, a respeito do meu vegetarianismo, preso em ser o bom menino, e senti que deveria parar com aquilo. Então decidi que o que iria fazer era parar com o meu caminho vegetariano, simplesmente romper com ele. E se ia fazer aquilo, achei que tinha que fazer tudo certo. E como tinha sido criado como um judeu, decidi que romperia com a dieta vegetariana comendo costeletas de porco, que seria um tipo de golpe em ambos os lados. Descobri um restaurante chinês,
Fui até lá, me sentei e pedi costeletas de porco. O garçom colocou o prato na minha frente e eu as abençoei. Fiz uma oração particularmente longa, ofereci as costeletas a Maharaj dizendo: sei que acha tudo isso muito estranho, mas é assim. O Senhor conhece o meu coração e sabe por que estou agindo dessa forma. E bem, simplesmente estou aqui. E comecei a degustar as costeletas. E cada pedaço foi tão bom como achei que seria. Enquanto estava comendo, notei um homem sentado, 2 mesas adiante, de terno e gravata e com um relógio de ouro. Ele bebericou o seu chá durante toda a minha refeição e ficou me observando. Finalmente, quando terminei, ele foi até minha mesa e disse: posso me sentar por 1 minuto? E respondi: certamente. Ele continuou: sou um vendedor viajante de aparelhos eletrônicos em Boston. Estava para sair do restaurante quando o seu prato foi servido. Como sabe, não pude deixar de ver a maneira como abençoou a comida. A bênção foi tão poderosa que não consegui sair do restaurante sem falar com você. Revelou que era fundamentalista cristão e tivemos uma boa conversa sobre a Bíblia e Cristo. E falamos por cerca de 1h30 e bebemos muito chá. Finalmente ele disse: estou tão encantado de tê-lo conhecido, foi maravilhoso. Só queria perguntar mais uma coisa. Tenho muitas dúvidas quanto à minha dieta, o que deveria comer e o que não deveria. Por isso fiquei curioso. Como é a sua dieta? O que você come? Eu olhei para baixo e bem ali na minha frente estava aquela pilha de ossos. Eu teria dado tudo para poder afastá-la e dizer: naturalmente sou vegetariano. Mas não pude. Tive que encarar o fato de quem eu era naquele momento. Quando eu estava na Índia durante o meu período de vegetarianismo, fiquei em um hotel chamado Palace Heights. Era o ponto de encontro dos hippies em Connaught Circus. A janela do meu quarto dava para uma passagem próxima a um restaurante chique, que, como os indianos em Delhi estavam se ocidentalizando, servia frango. Toda a tarde, por volta das 4 horas, eles torciam o pescoço dos frangos que iriam servir no jantar. Nós voltávamos das compras e nos deitávamos para descansar e, de repente, tchuc, tchuc, tchuc. Ah! Eu sentia todo o meu karma galináceo se empoleirando. Eram todos aqueles frangos dos jantares de domingo que eu estava resgatando. Mais um, mais um, mais um. O interessante é que mesmo depois daquilo tudo, visitei algumas vezes o Coronel Sanders. Vi o horror de tudo. Quero dizer, não somente o horror físico da maneira como os frangos são produzidos, mas o absurdo do fato de eu pedir a alguém que produza frangos, uma criatura viva, para que eu possa comê-la. Mesmo assim, eu comia e gostava, e eu visitar aquele horror. Não posso mais ser uma impostura sagrada. Tenho de ser como sou. Na verdade, não quero comer frango, mas continuo a comê-lo. E quem sabe se comer frango ou não comer frango cria uma violência maior ao longo do caminho? O que é mais ahimsa? Talvez, ao me esforçar tanto para não comer frango, eu fique tão frustrado, tão cheio de fantasias requintadas e sádicas, que psicologicamente destruo todos à minha volta e crio um sofrimento incrível, somente porque não comi aquele último frango. Não estou oferecendo isso como uma desculpa ou como uma sugestão prática. Estou somente partilhando com vocês o dilema psicológico que encaramos ao decidir quando renunciamos e quando não renunciamos. Agora estamos chegando aos detalhes básicos de todas essas práticas sobre as quais falamos.